Olá pessoal, aqui é Rodrigo Banzato, sejam bem-vindos ao Tonka 3D Total Image. Eu quero mostrar aqui para vocês um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente vai ver, de tudo aquilo que a gente tem de informação, técnicas, programas, plugins para passar para vocês. Vamos começar logo aqui pelo Photoshop. Eu costumo sempre trabalhar com uma visão bem clean, tá? Sem muitas ferramentas aqui na tela. Aqui em Windows você pode ligar e desligar essas janelinhas, tá? Vocês podem ver que eu tenho apenas a Layers e a Tools habilitado, tá? A Layers está aqui, eu sempre deixo ela aqui nesse cantinho. Lógico que você tem os Channels aqui também, você poderia deixar aqui do lado. Enfim, isso é muito pessoal também, né? Mas eu quero mostrar para vocês assim o jeito que eu melhor trabalho. Aqui também tem a ferramenta barrinha Tools, eu posso arrastar ela, colar ela aqui, que eu tô sempre usando ela também. Vou mostrar aqui então alguns exemplos. Essa é uma imagem, tá? E essa daqui é o tratamento da imagem. Você vê que tem uma diferença grande, né, no resultado final. Isso aqui tá um look bem mais filme, né? Essa daqui é bem interessante, tá? Ela sai disso aqui e vai para isso daqui, que é um look bem game, uma coisa bem legal. Nessa outra imagem a gente tem um tratamento, né? A gente valoriza o azul do céu, enfim. Essa aqui também é bem interessante, a gente tem ali o fundo, a gente acaba trocando, deixando essa imagem muito mais interessante. Legal, quero passar aqui algumas dicas para vocês. Eu trabalho sempre com isso aqui, ó, com o scroll do mouse no Photoshop, o zoom in e zoom out, tá? Para fazer esse zoom in e zoom out, geralmente eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com essa ferramenta aqui, ó, estou pintando. Eu aperto o botão do meio do mouse e já troco para essa mãozinha, ó, tá? Como é que eu faço isso? Existe um programinha muito legal, tá? Eu vou abrir ele aqui, ó. É o X-Mouse Button Control. Nesse X-Mouse Button Control você pode adicionar diversos tipos de programas. Aqui no caso eu tenho o Photoshop. No Middle Button, no botão do meio do mouse, eu adicionei o que? Um Simulated Keys. Ó, vou lá em Simulated Keys e coloquei aperta H e aperta o botão esquerdo do mouse, Left Mouse Button, e dou OK. Fazendo isso, eu consigo habilitar o Pan clicando com o botão do meio do mouse. Isso aqui ele faz independente do programa, é só adicionar aqui e ele já vai entender. Por exemplo, no Audacity, que é um programinha que eu uso, eu tenho aqui o Well Up, Well Down do mouse, né? Então, quando eu aperto o Well Up, é como se eu estivesse clicando em Ctrl 1. Well Down, como se estivesse clicando em Ctrl 3. E eu consigo dar o zoom in e zoom out nesse programinha aqui, apenas com o scroll do mouse. É uma ferramenta que pode facilitar para quem gosta de personalizar atalhos, né, e etc. É bem bacana. Bom, continuando aqui, mas o zoom in e zoom out no scroll do Photoshop já tem por padrão, tá? Vocês podem vir aqui, ó, File, Edit, Preference and General. E aqui você tem um botãozinho chamado Zoom with Scroll Wheel, tá? Eu sempre deixo ele habilitado, dificilmente eu vou usar um mouse que não tenha o botão do meio. O botão do meio realmente facilita muito para quem trabalha com 3D Max e tudo mais. E vamos continuar aqui. Qual mais exemplos a gente tem que eu quero mostrar para vocês? A gente tem aqui uma panorâmica, tá? Na verdade, isso aqui é a imagem panorâmica sem ser HDRI, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente transforma uma imagem dessa numa imagem assim, ó, com muito mais vida, tá? Muito mais emoção. Essa é uma imagem HDRI, tá? Eu precisei ter três imagens dessa para poder fazer uma dessa daqui, tá? Ah, tá, Rodrigo, como é que eu faço essa foto? Né? Eu vou mostrar para vocês os equipamentos, as técnicas que eu uso. Eu vou abrir um programinha aqui também, onde você pode visualizar aqui, ó. Esse aqui é o FSP Viewer. Você consegue visualizar aqui sua panorâmica, tá? Vocês podem olhar aqui, ó, não tem sombra do tripé. Então eu vou mostrar todas essas técnicas para vocês, como fazer essas fotos, tá? Como tratar elas no computador e tudo mais. Aqui a gente tem, vamos ver, um exemplo do PT Guy, onde você tem aqui as suas fotos, tá?
São sempre 7 fotos. Vou mostrar os equipamentos que eu uso para vocês, tá? Com equipamentos mais modernos não precisaria ter 7 fotos, talvez 4, 5. Mas aí realmente são equipamentos muito mais caros, tá? Full frame que conseguem pegar a foto de um tamanho bem maior. Mas isso aqui trabalha muito bem. Você tem aqui a ideia, né? Só para vocês entenderem, ele pega cada uma dessas imagens e transforma numa imagem dessa aqui, que vai se encaixar e se mesclar automaticamente através desse programa. Vamos voltar lá para o Photoshop. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Então a gente tem aqui um outro exemplo, tá? Independente do ambiente, independente da luz que tiver, a gente sempre vai conseguir fazer essas fotos panorâmicas, tá? Aqui é um exemplo de textura. Isso é legal, a gente tem aqui uma foto de textura de pedra e eu acabo transformando essa textura numa textura tileable, que eu vou mostrar para vocês, tá? Tileable significa que ela vai repetir, né? Então se eu pegar esse lado daqui e colar aqui, ele vai bater certinho. E a gente tem o que também? O normal dela, como é que eu extraio esse normal? Às vezes eu faço o processo inverso, eu faço o displacement para depois fazer o normal, ou às vezes o normal para depois fazer o displacement. Cada caso é um caso. Mas eu quero mostrar para vocês o NDO, tá? Isso é muito legal. Você tem aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui rapidinho. Certo, deixa eu fechar esse daqui. Você tem aqui, por exemplo, o arquivo do NDO. Você tem a opção de ligar e desligar aqui, ó, alguns layers, vamos dizer assim, desse normal. Você tem a opção de visualizar o normal aqui através desse cubinho. Esse é o NDO, que é um plugin para Photoshop, tá? Vocês têm na pastinha Video Tutorials, Introdução, README. Vocês têm, deixa eu só desligar ele aqui. Vocês têm aqui todos os links, tá? De todos os programas aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, enfim, vamos continuar aqui no Photoshop, NDO. E aqui com esse cubinho, botão do meio e segura, eu consigo rotacionar. Botão direito do mouse e movimento, eu consigo trocar a posição da sombra. Tá vendo? Então eu consigo ter aí o resultado, né, visual da normal que eu tenho. Qualquer alteração aqui ou aqui, eu vou ter o resultado nesse cubinho. Eu gosto de usar esse cubinho, mas particularmente eu gosto de testar isso lá no 3D Max, tá? Que eu tenho também aqui o Displacement, que eu transformei usando esse plugin também. Em muitos casos eu faço o Displacement no Photoshop. Outros casos eu crio o normal e o displacement aonde? No Mudbox. Vamos ver? Aqui, ó. Aqui foi um exemplo. Eu percebi que se eu usasse o Mudbox nessa situação, eu teria muito mais controle. Então eu pude esculpir cada uma dessas pedrinhas, tá? E aqui no próprio Mudbox eu consegui extrair o normal e o displacement. Tá? É uma coisa que eu vou mostrar para vocês também. A gente faz um primeiro displacement no Photoshop, um displacement rápido e prático, e leva ele aqui para o Mudbox. Aí aqui a gente dá todo o detalhamento que a gente quiser e extrai o normal e o displacement. Ok, vamos ver o que mais a gente tem aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Tem uma outra parte muito legal que é o Unreal, tá? Essa parte é uma das minhas partes favoritas, que é onde a gente adiciona interatividade a nossas imagens HDRI. Aliás, eu expliquei para vocês que dentro do programa PitGuy eu conseguia juntar aquelas imagens, né? Só que eu não expliquei sobre o Photomatix, tá? É ele que gera para mim a imagem HDRI, tá? Eu pego as 3 exposições que eu tive, a normal, a mais escura e a mais clara, e gero, né, aquela imagem que vocês viram aqui, ó, essa imagem mais bonita. Essa aqui seria, vamos dizer, a imagem normal, e essa daqui a imagem mais bonita. Tá certo? Deixa eu minimizar isso daqui. Deixa eu ver se eu já mostrei tudo aqui que eu tinha para mostrar. Stone Displacement. Vamos então para o DK. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, tá? Ó, esse aqui é o script que a gente fez.
Eu uso alguns sons e alguns objetivos aqui, né? Lógico. Vocês vão entender. Tá? Então aqui, ó, você consegue visualizar a imagem, né? Pode olhar para baixo, para cima aqui, tudo certinho. E com o apertar do espaço, do space bar do teclado, eu sou teletransportado para uma outra imagem, para uma outra HDRI, com outro som, outra ambientação, tá? Com um pouquinho mais de conhecimento, você consegue, lógico, colocar modelos aqui, né? Modelos, textos, enfim. Aí é deixar a imaginação fluir, né? E deixar a criatividade rolar, porque isso aqui é um exemplo apenas para dar aquele gostinho, né? Do que se pode fazer dentro da UDK. Vou apertar mais uma vez o botão. E aqui a gente entra numa outra imagem, tá? Pode até ver que tem um som de mar que eu coloquei, bem legal, e esse som de mar tá vindo de uma direção também. Muito legal, né, pessoal? Vou tirar aqui. Vamos falar um pouquinho do 3D Max. A gente deixou ele aqui um pouquinho de lado, mas tá aqui o resultado de um render feito em V-Ray, né? A gente tem aqui o render, ele não demora tanto assim, mais ou menos uns 30 segundos aqui. Só que vamos lembrar que a gente está sempre trabalhando. Vou dar um cancel aqui, ó. Ele já está renderizando. A gente está sempre trabalhando com imagens de 4000 pixels de resolução. Então essas imagens aqui que vocês estão vendo, elas demoram muito para ser processadas, inclusive pelo NDO, tá? O NDO vai funcionar bem com imagens de 2048. Mas aqui no nosso caso eu fiz sempre pensando na mais alta resolução. Então eu usei 4000 pixels, o que deixa muito pesado. Então qualquer normal map gerado aqui pelo NDO realmente demora muito. Ele tem alguns presets, tá? Só para vocês verem, ó, umas coisas bem bacanas assim que ajudam a gente a economizar um pouquinho de tempo. Mas voltando lá no 3D Max, eu queria falar um pouquinho dos materiais V-Ray, tá? Você tem ali o link para poder baixar. Na verdade, isso aqui é como eu organizo aqui os meus arquivos, tá? Se você olhar aqui em Open, aliás, deixa eu fechar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Primeiro, você tem aqui alguma pasta, por exemplo, Stone, pedra, ou melhor, Brick Wall, muros. Clicando na Brick Wall, muros, você tem as resoluções de 2048 ou de 4000. E os materiais. Todos os 3 materiais, você pode escolher, eu estou fazendo um projeto em V-Ray. Então você pode entrar aqui no V-Ray e abrir um deles, tá? Brick 4, posso abrir esse daqui, por exemplo, ó. Só arrastar lá para o 3D Max, Open File, tá? E você já tem ele aqui. Eu vou mostrar como a gente usa esses arquivos depois, tá? Mas ele é bem simples, tá? A única coisa que você teria que fazer para mudar essa textura seria substituir essa daqui. Clicando aqui, você consegue substituir cada uma delas e você já tem um novo material, né? Lógico que cada material, né, tem uma peculiaridade, né? Alguns são mais reflexivos, outros menos, né? Mas aí dá para ter uma base. O displacement realmente é algo fantástico que realmente faz muita diferença aí num projeto, né, de realismo. Eu estou esperando aqui o render do V-Ray. Eu gosto dos 3, eu vou te falar a verdade, a gente tem o V-Ray, Mental Ray e o E-Ray, né? Eu gosto dos 3, mas particularmente eu tenho me impressionado mais com o E-Ray, tá? Vou mostrar aqui para vocês então, de Mental Ray. Vamos ver aqui. Não necessariamente eu tenho todas as texturas que eu tenho aqui, tá? Porque aqui eu tenho muitas texturas, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Texturas de 4000 pixels, tá? Então realmente é uma maneira de ajudar vocês aqui, tá? O AL19, deixa eu ver aqui um AL legal. O AL19 é bacana. Vou abrir aqui. Esse aqui já funciona com o Mental Ray. Mental Ray eu uso o Art Design mesmo, né? Já próprio do 3D Max. Quando eu clico, eu tenho ali um render bem bacana. Vamos esperar aqui um pouquinho. Ok, não é um render tão demorado também. Vale a pena, né? A gente tem uma qualidade ali superior de imagem.
certo? Dá para ver ali os quadradinhos ressaltados, né, da imagem. Isso é porque eu estou usando o displacement. Pronto. Vamos pegar agora o Array. Vamos lá. Array, vamos pegar aqui algum. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó. Posso dar um clique aqui e escolher a textura que eu quero. Ah, eu quero... Deixa eu ver. Olha, esse é bem interessante, né? Esse daqui. Qual que é esse? O Wall 5. Então, arrasta o Wall 5 para lá. Dou um Open. Vamos ver aqui. Wall 5. Você sempre vai estar observando que a gente tem uma HDR para iluminar o ambiente. Tá? Uma luz para ter uma área mais clara aqui, a gente poder verificar como esse material está se comportando, e as 4 texturas principais aqui, tá? No caso do Array, a única desvantagem que eu vejo até agora é por causa do Normal Map, tá? Ele tem algumas opções ali, mas aqui na hora do Bump Map você não tem um Array Normal Map, por exemplo, né? Coisa que o V-Ray tem. Então, se eu fosse falar de um... Dependendo do projeto, eu escolheria o V-Ray, sabe? Mas depende muito do projeto do que você quer fazer. Vamos ver a velocidade do Array. Ele é bem rápido, tá, pessoal? Eu acho que, inclusive, ele é mais rápido que qualquer um dos outros, porque ele usa a GPU da placa de vídeo. Então, você estipula para ele quantos segundos você quer de render. Fala, não, eu quero 15 segundos de render. Quero 20, quero 30. Lógico, quanto mais segundos você tiver, mais refinado vai ser. Mas, ó, aqui ele já está fazendo, tá? Esse é o displacement. Ó, tá 30%, eu vou até cancelar já, ó. E vou... Para curiosidade, se alguém tiver curiosidade de ver o displacement disso aqui, ó. Esse displacement, por exemplo, foi feito no Photoshop, tá? Esse aqui não foi feito no NDO. Poderia ter sido feito no NDO também. Legal, pessoal? Então, acho que a gente fechou. Então, mostrei para vocês, só recapitulando, mostrei o Photoshop, mostrei o NDO, mostrei aqui o Array, né? Para esse material Array funcionar, esse Array Material, tá? Quando você clica aqui, ó, você encontra aqui Material, Mental Array, NVIDIA Array. Para ele funcionar, vocês precisam baixar, tá? Esse Array Materials, tá? Vocês têm o link lá no textinho que tem dentro da pasta. Mostramos então a parte de Photoshop, Mudbox, tá? Para a gente poder também gerar por aqui detalhes, né? Para vocês poderem estar extraindo a normal e o displacement. Mostramos também o PTGuy para você estar unindo todas aquelas imagens, né, que a gente tirou. Mostramos a UDK para fazer jogos interativos usando as nossas panorâmicas. O Photomatics, que eu vou mostrar, ele funciona de um modo muito simples, mas ele tem alguns ajustes legais, que é para dar aquele refinamento utilizando a imagem HDRI. E espero que vocês tenham gostado e estejam bem animados aí para finalizar e fazer o nosso curso 3D Total Image. Valeu, pessoal!